Olá, gente. Então, continuando nossa delimitação das apps, nós vamos delimitar agora a partir desse arquivo aqui, ó, que é o modelo digital do terreno, que tem as altitudes, as apps de declividade e também as apps de topo de morro, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode criar rapidamente as apps de declividade. Então, observe que eu tenho aqui um arquivo raster, ok? Onde eu tenho as altitudes. Cada lugar que eu clico aqui, ó, ele vai me dar as altitudes, beleza? Então, com esse arquivo aqui, que está com esse nome aqui, ó, 35782, eu vou criar então um mapa de declividade. Para fazer isso, eu vou vir aqui em cima em raster, depois vou vir aqui em análise, e aqui em análise eu já tenho essa ferramenta aqui, ó, chamada declividade. Então, clicando em declividade, ele abre aqui essa caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, ele manda eu escolher a minha camada de entrada, que tem que ser o meu raster, ok? No número da banda, a gente não precisa mexer em nada, porque ele só tem uma banda, só tem um valor. E aqui, em razão entre unidades verticais e horizontais, também não precisamos de mexer, ok? Eu tenho a opção aqui, ó, de fazer a declividade ser expressa em porcentagem ou em graus. Como lá na minha legislação, né, ela fala da declividade em graus, então eu não vou clicar nisso daqui, eu vou deixar em graus mesmo. Se eu clicasse aqui, ele ia calcular em porcentagem. Okay? Eu posso escolher um arquivo ou então salvar num arquivo temporário. Vou deixar um arquivo temporário por enquanto e vou mandar executar. Depois de um tempinho, ele finaliza a execução e a gente vai ver aqui, ó, que foi criado um novo arquivo raster com as declividades, ok? Essas declividades aqui, eu vou poder visualizar melhor elas mudando a simbologia. Então, vou vir aqui em propriedades, certo? E ao invés de colocar banda simples cinza, eu vou colocar banda simples falsa cor, ok? Aqui eu tenho algumas opções de como classificar. Eu vou deixar linear mesmo. E aqui no gradiente de cores, eu vou escolher um gradiente qualquer. Vamos colocar esse aqui, só que invertido. Então o azul vão ser as declividades menores, né? E a partir no vermelho vão ser as declividades maiores. Vou mandar aplicar, certo? E ele vai deixar todo colorido aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, essas partes aqui que são mais inclinadas e essas partes aqui em verde e azul são as áreas menos inclinadas, ok? Obviamente que isso daqui é gerado por um modelo, então ele tem algumas limitações que são impostas aí pelo próprio algoritmo, pelo próprio software, ok? Para a gente poder visualizar isso aqui bem, a gente também tem uma outra ferramenta aqui no raster e também em análise que a gente pode colocar que é a ferramenta de sombreamento. Na ferramenta de sombreamento, eu vou pegar aqui, vou escolher como entrada a minha mesma camada lá, 35789, certo? Não vou mexer aqui em nada e vou mandar executar. Vocês vão ver que ele vai gerar uma espécie de relevo virtual aqui, sombreado, certo? Que a gente consegue visualizar aonde estão as áreas mais altas e as áreas mais baixas. Bem melhor para visualizar do que o meu arquivo raster que mostra só as altitudes. Então, esse relevo sombreado aqui, ó, pode ajudar muito a gente a compreender, a visualizar como que é o relevo na nossa região, ok? Então, essa primeira parte aqui, a gente fez a delimitação de
declividade. Só que o que me interessa? O que me interessa aqui na declividade não são todas essas partes aqui. O que vai me interessar aqui é mostrar essa declividade de uma forma um pouco diferente. E aí eu vou convidar vocês a vir aqui no interpolar e mudar para método discreto. Ok? Mudei para método discreto e aqui no modo eu vou colocar intervalo igual, mas isso só para eu poder definir aqui o número de classes que eu quero. Ok? Então eu vou colocar aqui três classes. Nessas três classes, eu vou definir que a primeira classe seja a classe de 25 graus, ou seja, todos os lugares que tiverem a declividade menor que 25 graus vão ficar dessa cor. A segunda classe eu vou colocar 45 graus, ou seja, quem tiver com a declividade entre 25 e 45 graus vai ficar dessa cor. E nessa última, quem tiver com a declividade maior que 45 graus vai ficar dessa cor. Para poder ficar mais fácil a gente visualizar, eu vou trocar essas cores aqui e vou colocar um verde em quem está menor do que 25. Vou colocar um amarelo um pouquinho mais forte, ou até um alaranjado aqui. Vou escolher aqui um amarelo. E vamos deixar um vermelho para quem tiver acima de 45 graus. Mandei aplicar e observa que as declividades são as mesmas, só que ele pintou de cores diferentes. Ok? Na legislação, fala que todas as áreas que têm declividade maior do que 45 graus, ou seja, que estão pintadas em vermelho, são áreas de preservação permanente, de forma automática. Então, eu já consigo visualizar aqui quais são as minhas áreas de preservação permanente por conta da declividade. Ok? E aí, nesse caso, fica me faltando apenas delimitar quais vão ser as minhas apps de topo de morro. Para poder delimitar as apps de topo de morro, eu vou usar novamente o meu modelo digital do terreno. Só que dessa vez eu vou usar ele para poder gerar um arquivo de curvas de nível. Por que de curvas de nível? Porque com as curvas de nível vai ser bem mais fácil da gente identificar aonde é que estão as elevações aqui que nós podemos chamar de morros, ok? E a partir daí definir o terço superior que vai ser protegido, considerado área de preservação permanente. Então, para poder fazer isso, eu vou vir aqui em raster e depois vou vir aqui em extrair e depois vou vir aqui em contorno, certo? O extrair contorno nada mais é do que a extração de curvas de nível. O que são as curvas de nível? Vão ser aquelas linhas que vão ligar todos os pontos com a mesma altitude. Para eu definir a equidistância entre as curvas de nível, eu vou vir aqui nessa camada. No caso aqui, eu vou definir a minha equidistância como 20 metros. Quanto menor for esse número, mais curvas eu vou ter, certo? 20 metros vai ser suficiente para a gente poder fazer essa atividade. Se você quiser colocar 10, pode colocar, você vai ter mais curvas. Se você colocar mais que isso, vai ficar um pouco difícil de você definir aonde é que estão os morros, certo? E se você colocar menos do que 10, aí vai ficar uma quantidade de curvas muito grande. Então não vale a pena. Então coloque 10 ou 20 só. E aí você vai mandar executar. Já executou, vou fechar aqui e aí eu consigo aproximar aqui e observar que ele traçou as curvas de nível. Para visualizar bem, eu vou colocar esse arquivo de aspecto aqui. Vocês conseguem observar aqui que o relevo foi todo delimitado por pontos com igual altitude, ok? Então, para a gente poder fazer a nossa delimitação, nós vamos
usar esse arquivo aqui de curvas de nível, tá certo? Então, para a gente poder ficar em um exemplo só, eu vou pegar essa elevação aqui, ó. Beleza? Nessa elevação aqui, colocando aqui o meu MDT e clicando aqui em cima, no topo dela eu tenho aí aproximadamente 440, um pouquinho mais de 440 metros de altitude, certo? Então, a legislação define que do topo até a base, que é considerado ponto de sela, eu tenho que ter um desnível de pelo menos 100 metros, ok? Então, para poder ver esse desnível, eu vou ver que essa primeira curva aqui, ó, a mais alta, ela é a curva com a elevação de 440 metros. Como cada curva aqui tem 20 metros de equidistância, então eu vou clicando nas outras. Olha, essa curva aqui envolve todo o topo, essa curva aqui envolve todo o topo, essa curva aqui envolve todo o topo, certo? Essa curva, até essa curva aqui, ó, a gente está envolvendo todo o topo. Então, vocês podem observar que como a gente tinha 440 metros e aqui embaixo a gente tem 320, a gente já tem um desnível de mais de 100 metros. Agora, quando eu clico nessa próxima curva aqui, ó, observe que ela, além de envolver o topo, ela se abre para lá. Essa parte aqui, ó, aberta, é o que a legislação vai definir como ponto de sela, ok? Então, eu vou considerar que a base do meu morro vai ser essa última linha aqui, ó, que é a última linha fechada. Então, a base está em 320 e o topo está em 440. Então, vou fazer uma conta rapidinha aqui. 440 ou 444 menos 320 vai dar 120 metros para arredondar. 120 metros de diferença, ok? 120 metros de diferença entre a base, que vai ser o meu ponto de sela, e o topo. Se eu tenho 120 metros de diferença e eu vou delimitar o meu topo de morro a partir do meu terço superior, então 120 metros dividido por 3 vai dar 40. Então, eu vou pegar aqui os meus 40 metros que eu tenho a partir do topo descendo, ok? Então, de 400 até 440 vai ser a minha área definida como topo de morro. Lógico, dependendo da conta que você fizer, isso pode ser um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Mas aqui nós não vamos estar preocupados com essa precisão. A nossa preocupação aqui tem que ser se essa elevação toda atende ou não atende ao outro quesito para uma elevação ser considerada morro e assim ter uma APP, que é ter uma declividade maior do que 25 graus, uma declividade média maior do que 25 graus. Então, eu vou clicar aqui na nossa última linha, antes de atingir o ponto de sela, que é essa linha de 320 metros, e a gente precisa de calcular dentro dessa área toda aqui, que a gente está considerando que é o nosso morro, ok? Se aqui dentro nós temos uma declividade média maior ou não do que 25 metros. Então, eu vou clicar aqui, ó, no meu raster de declividade, eu vejo que eu tenho várias áreas com declividade superior a 45 graus, tenho muitas áreas com declividade entre 25 e 45 e também algumas áreas com declividade menor
do que 25 graus. Então, se você batendo o olho consegue perceber que dentro dessa elevação, né, a média deu áreas maiores, com inclinações maiores do que 25 graus, e você quiser considerar que ela vai ser considerado um morro, que ela tem declividade média maior do que 25, você pode até fazer isso. Mas pode ser que você seja questionado por um empreendedor que tem interesse aí, diferente. Então, o que eu aconselho a fazer? A gente pegar essa cota aqui de 320 e fazer um polígono aqui para calcular a declividade média disso daqui. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Bem, vamos lá. Então, eu já defini que a minha elevação tem que ser maior do que 320 metros, ok? Então, considerando isso, eu vou usar esse arquivo aqui, ó, que é o meu MDT. Para isso, eu vou vir aqui na minha caixa de ferramentas e vou ter que usar uma função chamada reclassificar. Então, a gente tem aqui, ó, análise de dado raster, reclassify by table. Clicando duas vezes aqui, eu seleciono a minha camada raster, certo? A minha banda, que é uma banda única, e aqui na tabela de reclassificação, eu vou colocar duas linhas, certo? Nessas linhas, eu vou definir os valores que eu preciso de reclassificar. Então, como que eu vou fazer isso? Na primeira linha, eu vou colocar o mínimo de 0, quer dizer, eu quero uma altitude mínima de 0 e máxima de 320. Nessa, quem for de 0 a 320, eu quero que assuma o valor 1, ok? E na segunda linha, eu vou colocar o mínimo de 320 e o máximo de 1000. Eu sei que não tem nenhuma área com 1000, mas eu já joguei lá para cima. E quem tiver de 320 para cima, vou querer que assuma o valor 2, ok? Então, vou dar OK aqui e vou mandar executar. Pronto, executei. Foi criado aqui, ó, um novo raster reclassificado. Dentro desse raster reclassificado, eu tenho essa área aqui, que delimita todo o meu morro. Só que isso aqui ainda é um arquivo raster, ok? Isso aqui ainda é um arquivo raster. Eu vou precisar de transformar isso aqui num arquivo vetorial. Então, mais uma vez, eu vou vir aqui na minha caixa de ferramentas, certo? E vou usar essa função aqui, ó, raster para vetor, ok? Na raster para vetor, eu vou escolher a minha camada de entrada raster reclassificado, ok? A banda só tem uma, então não preciso mexer. E o nome do campo você pode mudar, mas não vai fazer diferença para a gente não. Vamos mandar executar aqui, que aí vocês vão ver o que ele vai fazer. Ó, ele criou aqui uma camada chamada de vetorizado, ok? Ó, nessa camada aqui, ó, vetorizado, eu tenho aqui, ó, fora valor 1 e aqui dentro o valor 2, certo? Esses valores eu coloquei aleatoriamente, porque o que me interessa é pegar essa área que está aqui, ó, que é a área correspondente à minha elevação, ao meu morro, e selecionar ela. Selecionei ela, tá certo? E tendo essa área toda aqui, eu vou criar um arquivo, tá certo? Só com essa área aqui.